A não ser que ela só tenha esse, mas aí alguém me fala também. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Muito bem. E o que é? Esse gráfico, ele é um gráfico mais comum na farmacologia, que é o gráfico dose-resposta. E ele serve para... A interpretação dele serve para te dar a sinalização, a direção, levando-se em consideração diversos parâmetros. Você, através desse gráfico dose-resposta, a gente pode, de certa forma, do eixo Y, deixa eu colocar aqui, do eixo Y, a gente tem a porcentagem de resposta, tá? Em relação a quê? A um fármaco interagindo com o seu sítio-alvo, que em geral é um receptor. De uma maneira geral, isso é um receptor. O que é essa resposta? É o número de receptores ocupados, aqui que vocês estão vendo em cima, tá? Que é fármaco-receptor, então é ligante-receptor, dividido pelo número de receptores que existem. Então isso quer dizer o quê? Que quanto mais receptores estão ocupados, e esse fármaco tiver a capacidade de ativar esses receptores que ele ocupa, maior a resposta, o percentual de resposta. Aceita a Érica, por favor. Então vai, manda a Érica aí. Ela é aluna da Fiocruz, então manda a Érica aí. Fala para a Érica entrar. Cadê a Érica? Bom, quando a Érica pintar, ela vai entrar. Vocês entenderam? Então, o que é isso aqui? Ela vai pedir autorização. Manda aí, manda aí, manda aí. Isso aqui é resposta. Resposta. Tipo a música do Samuel Rosa. Resposta. Muito bem. Então, aqui você tem... E no eixo X, a gente tem a dose. A dose. Então, é um gráfico dose-resposta. É o mais comum. Esse vocês vão ver para chuchu, quando verem gráficos em farmacologia. E a interpretação dele é a seguinte. Se eu tenho uma substância que se liga aos receptores e provoca a ativação desses receptores de forma integral, essa substância é um agonista e como ele ocupa os receptores e ativa totalmente os receptores, ele é um agonista total, ou pleno, que é o exemplo aqui. Ele ocupa e ativa 100% dos receptores, então a resposta é máxima. 100%, vocês estão vendo o gráfico? É 100%. Esse cara é um agonista total. Se eu tivesse, por exemplo, nessa curva A, aqui, uma alteração aqui da curva para cá, ela viesse para cá, ou seja, o percentual de resposta não fosse máximo, eu teria um agonista parcial. Ele se liga aos receptores, mas ele só ativa parcialmente esses receptores. Diz um sinônimo de resposta em farmacologia. Claro, muito fácil. Um sinônimo de resposta em farmacologia é eficácia. Então, a eficácia de um fármaco é a capacidade dele se ligar aos receptores e ativar esses receptores, produzindo assim uma resposta. E os fármacos que têm essa capacidade são classificados como agonistas desse receptor, ou desse sítio-alvo. Agora, eu tenho substâncias que se ligam aos receptores, mas que não produzem resposta. Eles só ocupam os receptores. Essas substâncias que, de certa forma, se ligam aos receptores, ao sítio-alvo. Eu estou escrevendo tudo errado. Peraí, eu escrevi tudo cagalhopado aqui. Esses fármacos que se ligam ao sítio-alvo
e não produzem resposta, eles são os antagonistas. Eles só ocupam, eles bloqueiam, eles impedem que o agonista, a substância capaz de ativar o receptor, se ligue ao receptor. Esse agonista ele pode ser endógeno ou exógeno, ele pode ser produzido no corpo ou ele pode ser sintetizado e administrado ao corpo. Tá? Então, esse gráfico ele pode me mostrar a eficácia, se eu observar o eixo Y, e ele pode me mostrar a potência, se eu observar o eixo X, que é relacionado à dose. O que é a potência? Potência tem como um parâmetro que está relacionado diretamente a ela, é a afinidade. Afinidade de quem? Do fármaco, pelo seu receptor. Então, isso aqui, o fármaco com receptor é uma ligação química. O fármaco com sua molécula-alvo, com seu sítio-alvo, é uma função química. Então, tem átomos no fármaco, no princípio ativo, tem átomos no receptor, ou no sítio-alvo, seja ele um não receptor, por exemplo. E aí tem atração entre esses átomos. Tem atração entre as moléculas. E essa atração, uma vez realizada, essa ligação, esse encaixe, ele é feito através de ligações químicas que vocês estudaram na química do ensino médio, que são aquelas ligações fracas, como dipolo, né, Van der Waals, né? Ou ligações fortes, ligação iônica, ligação covalente. Então, isso tudo acontece. E para que isso aconteça, eu tenho que ter uma afinidade. O fármaco, o princípio ativo, ele tem que ter afinidade pelo receptor. Para que eu tenha essa ligação, fármaco-receptor. Para que eu possa ter, caso ele seja um agonista, eu tenho uma atividade intrínseca. E com isso eu desencadeio uma resposta, um efeito. Só os agonistas têm atividade intrínseca. O que é atividade intrínseca? É sinônimo de uma resposta, um efeito. Quer dizer, ele se liga e ativa aquele receptor. Tá? Então, um agonista total, o alfa dele, que é a atividade intrínseca, um agonista total, o alfa dele é sempre igual a 1. Um agonista parcial, o alfa dele varia entre 0 e 1. Menor ou igual a 1, maior que 0. Tá certo? Agora eu tenho um antagonista. O que é um antagonista? É aquele cara que eu não tenho, que ele tem afinidade pelo receptor, tá certo? Mas ele não consegue ter uma atividade intrínseca em relação àquele receptor. Ele não tem alfa. Ele não tem atividade intrínseca. O alfa dele é 0. Professor, Fala. eu tenho duas dúvidas. A primeira é para saber se eu realmente estou entendendo certo. Vai. Então, o agonista, ele se liga ao receptor e ele exerce uma resposta do fármaco, enfim, farmacológica, que é a resposta desejada. E o antagonista, ele basicamente se liga ao receptor ou ao ponto-alvo e simplesmente faz um bloqueio quase que mecânico, entre aspas. Tá, beleza, entendi bem. A outra questão existe a possibilidade de um fármaco que precisa se ligar ao receptor, em tese, ele não ter a quantidade devida de receptores para que ele possa fazer a sua função? Isso é possível? É possível se você tiver alguns cenários. É possível se você tiver uma competição. Você tem duas substâncias que se ligam ao mesmo receptor. Então, se as duas estiverem presentes, e elas têm afinidades diferentes. Se as duas estiverem presentes no mesmo momento,
a que tem maior afinidade vai ocupar mais sítios, independente se essas substâncias são, se é um antagonista com um agonista, se são dois agonistas, entendeu? Quem tiver maior afinidade vai ocupar o maior número de receptores. Tá? Então, isso é um cenário que é possível. Outro cenário possível que isso aconteça. Eu tenho uma hiperestimulação de uma via de sinalização, através de uma hiperestimulação da ligação a um subtipo de receptor. O que é que, em geral, o organismo faz quando isso acontece? Ele vai provocar alterações bioquímicas e fisiológicas nessa via de tal forma que haja a diminuição da estimulação. Exemplo, onde você pode ver essa situação, drogas ilícitas, um mecanismo de dependência, ou mesmo drogas, qualquer tipo de substância que gere tolerância. O mecanismo de tolerância é muito semelhante, mecanicamente falando, ao mecanismo de dependência. Então, eu tenho... O que é ser tolerante a uma substância? Ao longo do tempo, isso pode ser... O tempo aí vai variar. E tem vários fatores que vão influenciar nesse tempo. Fatores da substância e fatores do indivíduo. Então, ele pode ser uma substância que provoque tolerância em curto espaço de tempo ou longo espaço de tempo. Aquele indivíduo é mais suscetível a ser tolerante àquela substância, aquele indivíduo é mais resistente e tem menos chance de fazer tolerância. Então, isso vai depender também. Uma vez que eu tenha instalado uma tolerância a uma determinada substância, o organismo tem uma alteração mecanicista, bioquímica, fisiológica, eletrofisiológica, por assim dizer, de uma via de estimulação, que começa no receptor, mas que vai perpassar pelos sinais bioquímicos modulados, né, as ativações de cascatas de proteínas dentro da célula. Então, se isso é muito estimulado, o organismo ele tem uma tendência que é a seguinte: ele começa a utilizar de subterfúgios para reduzir essa estimulação. Se você continua a usar a substância, o que ele entende? Bom, eu tenho que reduzir essa estimulação, não posso estimular isso constantemente. Aí ele começa a internalizar receptores, por exemplo. Nesse caso, você tem diminuição e por mais que você continue usando a substância, você tem menos receptores para produzir aquele sinal. Isso é um outro cenário em que essa tua pergunta pode acontecer. Tu entendeu? Entendi. Assim, a pergunta era mais focada em saber, por exemplo, se existia a possibilidade de, quando o senhor comentou, me surgiu essa dúvida, de uma pessoa, de repente, naturalmente não expressar X receptores. Pode. E, de repente, a medicação ia atuar. Mas realmente existem Terceiro cenário em que isso pode acontecer, uma alteração gênica. Entendi. Ele pode expressar um menor número de receptores ou mesmo receptores com alterações de encaixe com o fármaco. Então não produz o efeito, ou produz menos efeito do que no indivíduo que não tem essa alteração. Entendi. Oi? Todo mundo entendeu isso aí? Pois sim, professor. Obrigado. Professor. Fale. No último gráfico, acho que o senhor passou, foi sobre os antagonistas competidores. E aí a minha dúvida foi, eles não só bloqueiam, mas eles bloqueiam o receptor, mas eles não impedem a ação do fármaco? Não. Eu vou chegar lá. Então, é antagonista. Eu só quero saber o seguinte. Nesse aqui, a Tainá está com dúvida. Então, aquele gráfico, o fármaco A terá maior afinidade, certo? Certo. Logo, deixa eu já... Para fechar essa aqui, ô Beatriz, eu já respondo você. Deixa eu só fechar essa dinâmica aqui desse gráfico. Tainá perguntou, então, olha só, o que eu falei? O eixo X, ele está relacionado com a dose, que está relacionado com a afinidade do fármaco pelo receptor. E tem uma variável matemática que quantifica isso, que é o KD, que eu até usava nas aulas, eu não sei se na aula de vídeo que está editada,
se eu usei isso, mas eu costumava dizer o seguinte: o que é o cadê? É só você lembrar da sentença. Cadê você que eu estou afim? Então, o cadê, ele representa a minha, ou a afinidade do fármaco pelo sítio de ligação dele, pelo local-alvo de ligação dele. Então, de que forma esse cadê influencia nisso? Vamos lá no gráfico. Olha aqui o cadê. O cadê, ele está relacionando, então, a afinidade, matematicamente falando, do fármaco pelo receptor. Quanto menor o cadê, tá, maior a afinidade do fármaco pelo receptor. Cadê é constante de dissociação. Então, tem uma inversão de proporcionalidade aqui. É inversamente proporcional. Quanto menor o cadê, mais afim ele é do receptor. Menos ele se dissocia. Quanto maior o cadê, tá, menos afim do receptor ele é. Mais facilmente ele se dissocia. E quem é um sinônimo, ou quem é uma propriedade farmacológica que tem como parâmetro principal a análise da afinidade? É a potência. Potência você vai levar em muito consideração a afinidade da substância pelo receptor. Então, quanto maior essa afinidade pelo receptor, é diretamente proporcional. Maior a potência daquela substância. Menos dose dela eu preciso para produzir o efeito desejado. Todo mundo pescou isso aí? Deixa eu ver a Bruna aqui que perguntou. O fármaco B daquele gráfico, no caso, ele precisa ser usado em maior quantidade para chegar à atividade plena. Isto. Tainá e Bruna entenderam. Todo mundo entendeu isso aí? Então, aqui nesse gráfico, ó, quem é fármaco A e fármaco B? Fármaco A e fármaco B. Quem é o fármaco que tem... Qual dos dois, A ou B, tem a maior potência? É o A. Porque numa dose menor, ele ocupa e ativa 50% dos receptores. Então, é o fármaco A. O fármaco B precisa de uma dose maior para ocupar os mesmos 50% de receptores e produzir um efeito. Agora, qual dos dois é mais eficaz? Os dois têm eficácia máxima. A resposta, uma vez que eles ocupam um receptor, a resposta é plena, é máxima. Vocês vão olhar aqui em cima. Então, quando eu quero olhar a resposta, eu olho o eixo Y. Quando eu quero olhar a dose, a afinidade, eu olho o eixo X. Todo mundo sacou isso aí? E aí? Como é que é? Tá tudo bem? Vou passar lá para antagonista, então, hein? Vamos lá. Vamos lá na Beatriz, que ela perguntou. Vamos lá. Então, subtipos de antagonista. A gente tem um dos subtipos de antagonista, o antagonista competitivo. Tá bom, vamos lá. Eu tenho um antagonista competitivo reversível. Tá certo? O que é que ele faz? Olha o nome dele. Ele é competitivo reversível. Então, ele vai competir com o agonista a ligação ao receptor. Entenderam? Ele vai competir com o agonista a ligação a esse sítio receptor. Mas ele é, isso aqui tem que ficar claro, reversível. Reversível. Ou seja, não tem uma ligação covalente entre o antagonista e o receptor. Então, aqui é como se fosse a dança das cadeiras. Quem estiver em maior quantidade
vai ocupar mais rapidamente os receptores do que quem estiver em menor quantidade. E aí o gráfico mostra isso. A curva primeira aqui é a curva do agonista. Uma vez que ele está presente, qual é o KD dele? Está aqui, ó. Concentração eficaz em 50% dos receptores. Pode ser um sinônimo de KD. É outra variável matemática que serve para mostrar a ocupação desses receptores. Então, quando ele está presente, ele tem uma eficácia máxima. Ele ocupa e ativa os receptores, dando uma resposta máxima. Aí, se eu colocar o antagonista nessa história, o antagonista vai competir com o agonista pelo a ligação ao receptor. Quem tiver em maior quantidade ganha. Então, eu tenho 10 receptores. Eu tenho 10 molequinhas do agonista. Tenho 10 molequinhas do agonista. E aí o que acontece? Tá bom, ele vai ocupar o receptor. Não tem problema nenhum. Ele vai lá ocupar o receptor. Quando eu coloco o antagonista, eu coloco 20 molequinhas do antagonista contra 10 molequinhas do agonista. Quem vai ocupar o receptor mais facilmente, mais rapidamente? O antagonista. Ele tem 20 contra 10. Aí eu quero que o agonista, ele novamente faça a ocupação do receptor e produza o efeito. O que acontece? Eu tenho que aumentar a quantidade, a dose, para que ele consiga fazer o efeito. Quando ele se liga, ele faz o efeito. Por quê? Porque é competitivo reversível. Quando ele está em maior quantidade, ele ocupa o receptor. Aí eu brinco de novo, eu dou mais antagonista. Novamente, ele se liga ao receptor e bloqueia o agonista. Quero que o agonista volte a fazer efeito. Aumento a dose dele novamente. O que eu estou fazendo? Eu estou deslocando a curva do agonista para a direita. A curva dose-resposta dele para a direita, quando eu tenho um antagonista competitivo reversível daquele receptor presente. Então, o que esse antagonista ele altera na presença dele? O que ele altera em relação ao agonista se ligar ao receptor? Tem uma alteração de potência. Tá vendo aqui? Eu tenho uma alteração de potência, olha aqui. Eu estou aumentando. Sempre que o antagonista estiver presente, eu vou aumentar a dose do agonista para produzir o efeito. Então, o antagonista, uma vez presente, ele obriga a que eu altere a potência do agonista. Tá? Mas ele não altera a eficácia. Por quê? Uma vez que o agonista pode se ligar, ele vai se ligar e vai produzir a resposta máxima dele. Ó. Ele vai produzir a resposta. Então, esse antagonista, ele é um antagonista de sítio-alvo, do receptor, que altera a potência do agonista, uma vez que ele está presente, mas não altera a eficácia, uma vez que ele está presente, porque ele é reversível. Então, professor, meu nome é Amanda, bom dia. Oi, essa potência seria aumentar, ele altera a potência, porque a potência, no caso do agonista, vai diminuir na presença de mais antagonistas, porém, se você colocar mais agonista, essa potência, a eficácia continua e a potência do agonista aumenta. A eficácia não vai continuar quando o antagonista tiver. Sim. Porque ele vai... O antagonista vai ocupar o receptor. Agora, é competitivo. Então, se você der mais quantidade de agonista, o agonista rouba o receptor, ocupa e dá a resposta. Porque é reversível, no caso, é uma ligação fraca, então ele consegue ocupar. Entendi. Perfeito. Obrigada. Perfeito. E aí?
Professor, fiquei com uma dúvida ainda. Se eu não der mais, se eu não aumentar a minha dose do agonista, por exemplo, botar 20 do antagonista e 10 do agonista, ele vai fazer efeito ainda, mesmo que mais prolongado, ou não? O agonista? Isso. Não, ele pode fazer algum efeito ou nenhum efeito. Mas o efeito máximo ele nunca mais vai fazer se o antagonista estiver presente. Tá, entendi. Foi. Sacou? Obrigada. Só vai voltar a fazer efeito quando você tiver uma quantidade maior do agonista em relação ao antagonista. Ou o organismo eliminar o antagonista por completo. Aí pronto, ele volta a fazer efeito, porque é competitivo reversível. E aí? Entendi. Obrigada. Foi? E aí? Professor? Vale. Eu estava lendo no Katsung sobre receptores de reserva, sendo que eu não entendi muito bem o que é isso e qual a importância deles. Tá. No fundo, vocês não vão ter que se preocupar com isso. Não é uma teoria. Existem, os agonistas não ocupam todos os receptores para produzir eficácia máxima. É isso. Traduzir para você o que significa o receptor de reserva. Os agonistas não precisam ocupar 100% dos receptores para obter 100% de resposta máxima. É isso. Quando é que você vai precisar ver isso? Nunca. A menos que você estude subtipos de receptores, aplicabilidade de determinado fármaco para determinado receptor. Isso é muito mais um efeito de pesquisa do que prática clínica, por exemplo. Mas é isso. Tu entendeu? Não precisa um agonista ocupar 100% dos receptores na prática. Na teoria, a gente explica que é assim para facilitar a didática do aprendizado. Sacou? Todo mundo entendeu isso? Entendi, sim. Todo mundo sacou? Isso é um conceito real. Qual é o conceito didático que vai representar mais facilmente o que vocês vão ver na prática? É o conceito de que o agonista ocupa 100% dos receptores e produz a 100% da resposta máxima, quando ativa esses receptores. Pronto. Qual é a realidade? Não é necessariamente isso vai acontecer sempre. Ele pode ocupar 90% dos receptores e ter 100% de resposta. O que é o resto? Os 10% de receptores que sobram, classificados como receptores de reserva. E aí? Eu posso ter uma resposta sem ter uma ligação ao receptor? Pode, depende do receptor. Se ele for um receptor que tem atividade constitutiva, você tem uma resposta sem um agonista se ligar a ele. Confundiu mais do que ajudou? Então, tem receptores, subtipos de receptores, por exemplo, estaminérgicos, muscarínicos, que eles são receptores que têm atividade fisiológica constitutiva, ou seja, ele tem uma atividade fisiológica basal, sem a ligação de um agonista. Quando o agonista se liga, o agonista seria um potencializador desse receptor. Mas sem ele, o receptor mantém uma atividade constitutiva. E como é que eu paro essa atividade? Eu não dou um antagonista, eu dou um agonista inverso. Vocês viram na aula que eu falo de agonista inverso? Sim. É nesse caso. Então, estou respondendo a tua pergunta que dá. Em casos particulares. Casos particulares vai acontecer. Pode acontecer. Tá. Seria o caso do muscarínico de ação indireta, não seria? Não. Não. Você quer dizer o colinérgico de ação indireta. Isso, colinérgico. Não. É o colinérgico de ação direta. Ação direta pode acontecer. Na verdade, um bloqueador muscarínico
pode acontecer isso. Em vez de, ele é denominado bloqueador muscarínico, mas por vezes ele vai agir como um agonista inverso e não um antagonista. Mas não se prenda a isso, porque isso vai confundir. E vocês não têm necessidade de decorar isto. Vocês precisam entender o conceito. O que é um agonista inverso? Ele serve para reduzir a atividade de receptores que têm atividade constitutiva. Ponto final. É isso. E aí? Professor? Fala, mano. Posso fazer mais uma pergunta? Vale. Eu queria um exemplo, se possível, de uma medicação que atua como antagonista de sítio-alvo. Porque, assim, é irreversível, né? E... Tá, você quer... eu queria um exemplo, assim, de Você quer esse aqui? Isso. Tá. E depois, no caso, eu queria só saber em relação ao antagonista não competitivo reversível. Se o receptor tem mais de... Tá, vou falar dos dois, então. Tá, ok. Obrigada. Vou falar dos dois, que aí facilita. Ok, obrigada. Esse antagonismo, o segundo antagonismo, alguns autores classificam como antagonista não competitivo e irreversível. Presta atenção no não competitivo. Tem autores que vão classificar isso como antagonismo competitivo. Eita, meu mouse não está me ajudando. Ai, daí, rapaz. Não quer me ajudar. Competitivo. Irreversível. Então, tem autores que classificam como não competitivo, tem autores que classificam como competitivo. Mas qual é a ideia aqui? No início, há uma competição. Só no início. Por quê? Porque depois, veja, é um antagonista irreversível. Uma vez que ele se liga ao receptor, ele faz uma ligação forte, quimicamente falando, com esse receptor, que não se dissocia por competição. É muito difícil dissociar. Então, com o passar do tempo, o que é que vai acontecendo com a eficácia do agonista? Ela vai reduzindo. Por quê? Porque com o passar do tempo, mais e mais receptores estão ocupados de forma irreversível. Isso é raro, assim, são poucas as substâncias que fazem esse papel. Vocês vão ver na aula de adrenérgico, que é o exemplo que eu coloco aqui, que é o que eu acho que é o único que vocês vão ver na farmacologia de vocês teórica, que é a fenoxibenzamina. Tá? O que é a fenoxibenzamina? A fenoxibenzamina é um antagonista irreversível alfa-adrenérgico. Ele se liga de forma irreversível a receptores alfa-adrenérgicos. E vão fazer o quê? Um bloqueio irreversível. Faz uma ligação covalente com esses receptores. E uma vez que eles estão presentes, bloqueando o receptor, a adrenalina, que é um agonista endógeno, natural do receptor, ou congêneres, análogos sintéticos da adrenalina, não conseguem mais se ligar ao receptor. Porque foi feito um antagonismo não competitivo e irreversível. Então, de novo, pode ser competitivo, vocês podem achar as duas formas nos livros. Tem livro que chama de competitivo e irreversível, tem livro que chama de não competitivo e irreversível. Por que ele é não competitivo, que eu coloquei e frisei ali? Porque depois que ele se liga, acabou a competição. Não tem mais competição. Porque a ligação é covalente. Mal comparando, uma analogia eu sou o dono da bola. Montei 2 times. Começou a jogar. Aí o meu time começou a perder. Eu sou o dono da bola. Eu pego a bola e acabou o jogo. Não importa a quantidade de agonista que vai ter, de jogador. Eu sou o dono da bola. Eu peguei a bola e pronto. É irreversível. Precisa sintetizar novos receptores para que isso volte a acontecer.
Todo mundo entendeu? Ou não? Eu sim, professor. Tá, todo mundo manda foi. Mais alguém com dúvida nisso? Vou para o outro. O último antagonista, relacionando uma competição ou não competição com o agonista, é o antagonista não competitivo de sítio alostérico. Quer dizer, ele é não competitivo por quê? Porque ele não se liga ao sítio-alvo do agonista, ele se liga a um sítio alostérico. Então, esses antagonistas eles vão ser importantes em receptores que tenham sítios alostéricos de ligação. O exemplo que eu dei é um receptor de glutamato, tá? Que é o NMDA, que é um canal iônico de sódio. Ele é um receptor de glutamato. Você pode ligar o glutamato nesse receptor, isso potencializa a abertura do canal e passa sódio. Você tem outras substâncias que podem se ligar a esse receptor juntamente com o glutamato e potencializando essa abertura do canal, ou você pode ter um antagonista desse canal. O exemplo que eu dei aqui é disosilpina. Tem análogos disso. Que vai fazer o quê? Ele vai se ligar a um sítio alostérico e impedir a abertura do canal. É isso. Todo mundo entendeu isso aqui? E aí, o que acontece? Ele não tira a afinidade do agonista pelo receptor. Olha aqui, ó. A potência não se reduz. A afinidade continua a mesma. Uma vez que o agonista está ali, ele tem o local de ligação dele para se ligar. Mas ele vai se ligar mal. Por quê? Quando o antagonista alostérico está presente e ele se liga ao sítio alostérico, há uma mudança conformacional no receptor, no sítio-alvo do receptor e no receptor por um todo, que impede uma perfeita ligação do agonista com o sítio-alvo. Então, o que acontece? A eficácia diminui. Ele consegue se ligar, mas na presença do antagonista, o efeito dele é reduzido, porque essa ligação ela é mal encaixada. Entenderam isso? Ou não? Eu sim, professor. E aí, todo mundo? Alguém com dúvida mais nisso aqui? Não, professor, conseguiu ir para mim. Foi todo mundo? Ninguém? Vamos lá, então. Mais Foi, dúvida? sim. Mais dúvida? Professor, no caso aqui, acho que a menina perguntou sobre pode um fármaco produzir resposta sem se ligar a receptores? Eu vi que o senhor explicou numa parte da aula daqueles fármacos que não se ligam a receptores, tipo assim, ó, receptores intracelulares, que aí são receptores hormonais e que não. tem... Aí são receptores. Você vai levar isso em consideração quando você tiver uma substância, o princípio ativo é ele se ligar em locais que não são aqueles 4 tipos de receptores que vocês aprendem na fisiologia. Então, não é um canal iônico, não é classificado como canal iônico, não é classificado como receptor metabotrópico, não é classificado como receptor de atividade enzimática, não é classificado como receptor intracelular. Não classifica, o local de ligação não se encaixa em nenhum desses 4 subtipos, então esse tipo de local de ligação não é um receptor. Exemplo, anti-inflamatórios não esteroidais. Aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, dipirona, ácido mefenâmico, nimesulida, e vai. Eles não se ligam a moléculas que... Onde é que eles atuam? Eles atuam numa via enzimática da ciclooxigenase. Essa via enzimática, essa enzima, ela não se encaixa em nenhuma dessas classificações de receptores. Então, esse é um exemplo de princípio ativo que se liga a não receptores e produz um efeito. Ok, então. Obrigada. Entenderam? Todo mundo entendeu isso? E aí? Mais? Professor. Fala. Teria como, por exemplo, a gente aprendeu na
farmacocinética, que tem aqueles medicamentos revestidos com, acho que foram bullets dentro, e aí um é jogado numa hora e o outro vai ter o efeito em outro momento. Teria como ter um remédio assim com agonistas e antagonistas, um para ser jogado em cada momento? Seria possível? Difícil. Poderia. A tecnologia avançou, mas poderia até ter. Desconheço atualmente algum que seja assim, mas teoricamente não é impossível. Teoricamente. Na prática, eu desconheço. Só fazendo um remédio para saber, né? Eu desconheço. Mas na teoria daria. Na prática, às vezes, não, porque você precisa de estabilidade de moléculas, você pode ter... anula o efeito, enfim. Aí teria que testar. Mas, na teoria, plausível. Entendi. E outra pergunta será que você poderia... porque esse negócio de antagonista fica um pouco confuso na minha cabeça. E será que você poderia dar um exemplo de alguma situação de que precisou usar o antagonista? Tá. Eu tenho um quadro de hipertensão arterial sistêmica, paciente idoso, faz uso de... Bom, tem um quadro de hipertensão e eu preciso reduzir essa pressão arterial. Eu tenho vários mecanismos em que eu posso administrar uma substância para atuar modulando diversas funções fisiológicas, renais, cardiovasculares, vasculares, a fim de conter, né? Pressão arterial vai levar em consideração débito cardíaco e resistência vascular. Muito bem, então eu vou atuar diminuindo o débito. Dou um bloqueador, um antagonista de receptores beta-adrenérgicos. Exemplo, atenolol. Então, eu dou um angipress, atenolol com diurético. Eu dou um Nebloc, nebivolol, que é um outro beta-bloqueador. Enfim, é um bloqueador de um receptor beta-1 no coração. Por quê? Porque eu reduzindo o débito, eu diminuo a fração de ejeção de sangue, consequentemente, se eu tenho essa fração diminuída, eu diminuo a pressão do sangue no interior do vaso. Isso coopera para a redução da pressão arterial. Foi? Foi. Então, não necessariamente a gente precisa usar o antagonista com o agonista. Eles podem ser usados, assim, o agonista, sim, porque ele vai surtir um efeito, mas o antagonista não precisa necessariamente do agonista no corpo. Nesse caso, o agonista são os hormônios, o hormônio a adrenalina. Sim. Ele é o agonista nato desse receptor no coração. Entendi. Entendeu? Mas, não, você não precisa dar um antagonista junto com um agonista, não. Você pode ter uma intoxicação por opioide, morfina ou análogo, e utilizar um bloqueador de receptores opioides para conter essa intoxicação pelo opioide. Então, pode ser sintético e pode ser endógeno. Você pode ter um agonista sintético, deu o efeito adverso, você dá um antagonista sintético. Tem um agonista endógeno, você precisa modular aquela função fisiológica, dá um antagonista sintético, entendeu? Entendi, tá bom. Obrigada. Nada. E aí? Mas, vamos lá. E aí? Acabou-se? Nenhuma dúvida mais? E aí? Eu não sei se é bem só da sua matéria, porque pega um pouco da aula de colinérgica também da professora. Mas, então, no caso dos colinérgicos de ação indireta, eles seriam ligados a receptores enzimáticos, associados a ação enzimática? Porque ele vai agir na enzima, não é? Então, ele vai... Não, ali não é um receptor, é uma enzima. Receptor enzimático, atividade enzimática, é receptor de citocina, receptor de insulina, está muito mais ligado você vai ver muitos exemplos em vias imunológicas, inflamatórias.
Entendeu? Você não, aquilo ali é uma enzima. Uma enzima. Ela não tem estrutura de receptor, ela não está na membrana da célula. Ela está na fenda sináptica. Acetilcolinesterase está na fenda sináptica. Entendeu? Todo mundo entendeu isso? Foi. Alguém me perguntou uma coisa aqui. Espera aí. Os AINES têm antagonistas. Não, os AINES não têm antagonistas. Não tem nenhum antagonista da enzima ciclooxigenase. Os AINES, eles são inibidores da enzima. Eles são inibidores da enzima. Entenderam isso? Vocês lembram de imuno? Vocês lembram de imuno? O que é a via da ciclooxigenase? Tem duas vias de quebra do ácido araquidônico. Ele vem de fosfolipídio de membrana. Então, são vias, é a via inflamatória. O ácido araquidônico é clivado na via da ciclooxigenase para dar origem a eicosanoides, prostaglandinas, tromboxano, tá ali. E a via da lipooxigenase, que vai dar síntese a leucotrienos. Leucotrienos são marcantes na inflamação das vias respiratórias. Tá? Onde é que você vê isso? Na asma, DPOC. Aí você vê a via do leucotrieno, mais marcante. Por exemplo, na COVID, você vai ver marcante a via da ciclooxigenase. Onde eu tenho ali o boom de produção de prostaglandinas. Então, o que faz um AINE? Ele vai inibir a enzima ciclooxigenase de clivar o ácido araquidônico e, como consequência, vai inibir a síntese de prostaglandinas. Isso a grosso modo. Estou fazendo um resumão aqui do resumo de imunologia. E aí? Todo mundo entendeu? Professor, aí já não é mais de antagonista. Lá no final da segunda aula, eu fiquei um pouco confusa em interações medicamentosas. Aí. Então, vamos lá. Um pouco confusa nas interações. Deixa eu ver aonde. No final mesmo. Aqui? Isso. Não, eu acho que é um antes desse. Aqui? Isso aí. Vai, qual foi a dúvida aqui? Eu não entendi muito, assim, eu queria pedir para você falar em outras palavras, porque eu reassisti, e eu fiquei assim, eu não estou entendendo o que ele está querendo dizer. Tá. Interação medicamentosa é o principal processo que tem que ser levado em consideração quando você tem a prescrição de 2 ou mais fármacos, ou 2 ou mais substâncias ativas, químicas, por assim dizer. Porque você pode ter um fármaco com uma outra substância química. Eu coloco até um exemplo aqui no final, que é o etanol e benzodiazepínico. Aqui você tem um princípio ativo, um fármaco. Aqui você tem uma substância química que não é um fármaco, não é utilizado para tratar nenhum tipo de patologia, mas que tem uma capacidade de modular uma função fisiológica. Então, você pode ter interação sempre que você tem dentro do corpo, 2 substâncias químicas administradas. Então, no caso, 2 ou mais fármacos simultâneos. Então, isso é onde é mais visível. No idoso. Idoso faz polifarmácia. A chance de você ver uma interação ali é muito grande. E essas interações, elas podem ser na absorção, na distribuição, no metabolismo e na eliminação. Né? Então, são interações, elas podem ser farmacocinéticas, elas podem ser interações química, fármaco com fármaco. Um fármaco se liga a outro, um anula a resposta do outro. Por exemplo, uma floculação, uma precipitação. Então, fármaco A e fármaco B pode gerar uma precipitação. Isso está anulando o efeito. Ou se for farmacocinética, por exemplo, na absorção, eu posso ter a formação, por exemplo, de quelatos. Tetraciclina, antibiótico, não deve ser administrado com laticínios. Laticínios têm cátions divalentes, por exemplo, cálcio. Cálcio, quando se liga à molécula da tetraciclina,
provoca uma alteração estrutural, que é o quelato. Isso altera a estrutura da molécula e inibe o seu efeito. Então está aqui, leite e tetraciclina. É um exemplo de formação de complexos insolúveis. Então, essas interações, eu estava falando da lidocaína, anestésico local. Então, você pode fazer aqui uma interação positiva. Então, você tem tanto interações positivas quanto negativas. A adrenalina é utilizada porque ela faz uma vasoconstrição local, além de manter uma estabilidade maior também da estrutura do anestésico. E essa vasoconstrição diminui a velocidade de absorção do anestésico. Então, ele fica mais tempo no tecido e, consequentemente, eu tenho uma duração da anestesia por mais tempo naquela região. Então, esse é um tipo de interação positiva. Uma interação negativa, deixa eu tentar passar aqui. Por exemplo, o álcool com benzo. Então, é aquela idosa que tem que tomar o remedinho sedativo para dormir, e o hipnótico, e aí ela, um benzodiazepínico, pode ser um dormonide não vai ser, mas, enfim, um rivotrilzinho, um Valium ali, vai tomar à noite para mimir bonito. Aí ela toma o Rivotril dela com um copinho de uísque. São duas substâncias que atuam no mesmo local. Elas atuam no canal GABAérgico A. Elas vão potencializar a entrada de cloreto na célula, hiperpolarizando a célula. Sistema nervoso central. Então, o risco aqui é grande. Tá? Foi numa dessa que o Jimi Hendrix morreu. Porque ele se entupiu de álcool e aí, para dormir, tomou barbitúrico, que eram os medicamentos sedativos hipnóticos antes dos benzodiazepínicos. O que aconteceu? Ele fez uma depressão central respiratória, ó. Bau. Então, aí eu tenho uma interação negativa. Whitney Houston, tem vários casos disso, né? Tem vários casos de interações negativas, né? Medicamentos para hipertensão interagem positivamente entre si? Boa pergunta. Medicamentos para hipertensão, normalmente, principalmente no idoso, quando você vai fazer o antihipertensivo, você dificilmente vai fazer um fármaco só. Você vai atuar em 2, 3, 4 vias diferentes. Você vai fazer um diurético, você vai fazer um bloqueador do eixo renina-angiotensina-aldosterona, você vai fazer um bloqueador beta no coração, você vai fazer um antagonista alfa, pode ser alfa-2, como a clonidina central, pode ser no alfa-1, adrenérgico no vaso, pode ser bloqueio de canal de cálcio, para diminuir a contração dos vasos, com isso a resistência vascular. Então, você vai ter interações medicamentosas aí, sinergismo positivo. Aí é um sinergismo positivo. Então, a Amanda faz diurético, a Amanda faz hidrocloro diurético, atenolol beta-bloqueador e losartana BRA, que é um bloqueio dos receptores de angiotensina 1, que é a via da renina-angiotensina-aldosterona. Então, ela está atuando num sinergismo. Aí é a parte do sinergismo. Deixa eu voltar aqui no sinergismo. Tá, Ana? Já estou acabando. Sinergismo. Você está atuando em locais diferentes, em receptores diferentes, em locais diferentes, mas está produzindo o efeito final. Então, é um sinergismo de efeito. Você está atuando em locais diferentes, produzindo o efeito final, que é o quê? Redução da pressão arterial. Aí é um sinergismo, é um tipo de interação farmacológica entre fármacos, né? E aí? Vamos lá. Mais perguntas? Como é que é? Tá tudo bem? Muito bem. Então, professora, estou me retirando. Fique à disposição. Posso um beijo, um queijo. Agora, eu não sei se eu saindo da sala, se você vai continuar com a gravação. Tem que ver. Qualquer coisa eu boto aqui para gravar de novo. Pode ser que ele pare de gravar, mas eu boto no... Peraí, deixa eu parar então, e você bota aí para gravar.
Mas pode ser que eu não fique como dona da sala, porque eu entrei muito depois. Pode sair, não tem problema Então, não. Qualquer ó, coisa beijo. Beijo. Beijo, um queijo a todo mundo aí. Beijo, tchau, tchau. beijos. Tchau, professor. Continuou gravando, viu? Nem travou nem nada. Beleza. Então vamos lá. Bom, acho que de farmacodinâmica vocês já resolveram, né? Agora a gente vai falar de colinérgicos. Vocês conseguiram fazer, assistir? Deu tempo de resolver tudo? E aí, como é que estamos? Vamos nas dúvidas? Bom dia, professora. Eu consegui fazer o ED, mas eu estou com muita dúvida nas perguntas. Eu não sei se eu fiz corretamente. Tá, tudo bem, a gente vai. O muscarinhos, naquela parte de muscarínico. Isso, desculpa. Eu fiquei com uma duvidazinha, entendeu? Questão do mecanismo de ação mesmo deles. Tá, o mecanismo de ação é um mecanismo de ação básico de um grande número de fármacos que vocês vão ver aí para frente. Então, qual é o mecanismo de ação do muscarínico? Ele vai se ligar. O que a gente chama de mecanismo de ação? É se ligar no receptor e gerar uma resposta. Então, qual é o mecanismo de ação de um agonista muscarínico? Ele vai se ligar no receptor. E aí a gente tem vários tipos de receptores diferentes. Vocês viram que nós temos 5 subtipos de receptor, né? Que a gente chama de M1, 2, 3, 4 e 5. Então, os receptores M1, M3 e M5 têm a mesma cascata de segundos mensageiros. Tá? Então, eles vão ter a capacidade de ativar proteína GQ. E os receptores M2 e M4 são receptores inibitórios. Então, quando eles são ativados, eles vão ativar a cascata da proteína G inibitória. Tá? Então, isso é o que a gente chama de mecanismo de ação. Ativou o receptor. Qual é o mecanismo de ação da acetilcolina? Ela ativa todos os receptores muscarínicos de M1 a M5. Os receptores 1, 3 e 5 vão ativar a cascata de ativação da proteína GQ, e aí você vai dizer qual é a cascata da proteína, a cascata de segundos mensageiros, e os receptores M2 e M4, que são proteína G inibitória, e a cascata que eu vou explicar melhor para vocês agora, porque eu vou abrir aqui a aula, e a cascata da proteína G inibitória. Isso compreende o mecanismo de ação, tá? Então, quando eu perguntar qual é o mecanismo de ação do fármaco tal, esse é o mecanismo de ação. Qual é o mecanismo de ação do Aines, que nem o Pedro falou? O Aines, ele inibe a ciclooxigenase. Então, o mecanismo de ação dele é esse. De que forma o fármaco age? O que ele faz que gera aquele efeito? Entenderam? Então, isso é o mecanismo de ação. Então, deixa eu abrir aqui a aula, que aí eu vou mostrar para vocês o que seria, né? Que ela acompanha. Tá abrindo aqui. Perguntinha no chat. Então, aqui, ó, vou apresentar aqui. Tá aparecendo aí para vocês bonitinho agora. E aí, vocês já sabem, né? Eu não estou vendo o chat, então preciso que vocês falem comigo. Vou abrir aqui, chegando lá
nos receptores. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Os agonistas muscarínicos, eles vão agir apenas nos receptores muscarínicos. Se eu tenho um agonista colinérgico, ele pode agir tanto nos receptores muscarínicos quanto nicotínicos, tá? Então, a gente tem uma diferença aí de nomenclatura, que a neurotransmissão colinérgica tem a ver com receptores muscarínicos e nicotínicos. Os agonistas muscarínicos vão agir somente neste receptor. Receptor muscarínico esse, que é um receptor metabotrópico, como o Pedro bem disse. Receptor metabotrópico geralmente é acoplado à proteína G, e essa proteína G vai ter uma cascata de segundos mensageiros. Então, quando a acetilcolina ou a muscarina ou outros agonistas muscarínicos se ligam ao receptor muscarínico, aqueles que ativam o receptor M1, M3, esse mecanismo também é o mesmo para o M5, eles vão ativar a proteína GQ. A proteína GQ, como todas as proteínas G, vão ter 3 subunidades. E dessas 3 subunidades, uma é a subunidade efetora, que é a subunidade alfa. Essa subunidade alfa, tá, vai ativar a fosfolipase C, que vai ser responsável em degradar os fosfolipídios de membrana em IP3, que é inositol trifosfato, e diacilglicerol. O diacilglicerol vai ativar a proteína quinase C e estimular a abertura de canais de cálcio, tá, na membrana, e o IP3 vai abrir o canal de cálcio do retículo endoplasmático, liberando cálcio no interior da célula. Com vários cálcios no interior da célula, a gente vai estimular a secreção e a contração celular e etc. As substâncias que têm a capacidade de ativar o receptor M2, como a acetilcolina e outros agonistas muscarínicos, tá? Ao se ligar ao receptor M2, que tem a mesma proteína G, só que essa proteína G é a proteína G inibitória. Então, quando a gente tem a ativação dela, a subunidade alfa, ela vai levar à inibição da produção de adeninociclase, tá? Da atividade da adeninociclase, que é uma enzima, e isso vai fazer com que a gente tenha diminuição da produção de AMP cíclico. O AMP cíclico, em grandes quantidades na célula, ele estimula a entrada de cálcio. Então, quando a gente diminui a concentração de AMP cíclico, eu diminuo a concentração de cálcio no interior da célula. E quando isso acontece, eu vou acabar diminuindo secreção e contração, dependendo do tecido. Ao mesmo tempo, a gente tem uma subunidade beta-gama, e essa subunidade beta-gama, tá, principalmente no tecido cardíaco, ela vai ter capacidade de ativar canais de potássio. E quando eu abro o canal de potássio, isso vai fazer com que eu tenha hiperpolarização da minha célula cardíaca. Se vocês viram na fisiologia, quando a gente hiperpolariza a membrana celular, isso inibe a passagem de potencial de ação. Então, se isso acontece na célula cardíaca, por exemplo, eu vou ter a inibição da concentração, inibição da contração do músculo cardíaco, tá? Diminuindo, por exemplo, a frequência cardíaca, a força de contração e etc. Entenderam como é que funciona? Professor, esse M2, ele só vai estar em receptores de nervos do sistema simpático, já que ele é para regular, que você disse na aula? Eu não entendi bem o que você perguntou, mas o receptor M2 ele está no corpo inteiro, tá? A gente tem os receptores, eles estão espalhados pelo corpo inteiro, tá? A acetilcolina, ela atua tanto no sistema nervoso simpático quanto no parasimpático. Então, quando a gente fala de agonismo de receptores, por exemplo, a acetilcolina, geralmente eles vão atuar no sistema nervoso parasimpático, porque no sistema nervoso simpático a gente só vai ter receptores para acetilcolina nos gânglios, tá? O neurotransmissor que vai atuar no sistema nervoso simpático é o neurotransmissor, né? É dopamina, adrenalina, etc., que vocês vão ver na aula que vem. Tá? Assim, eu estava querendo falar meio disso mesmo, porque você disse que o parasimpático ele age mais quando a gente está em situação de, por exemplo, que a gente está fugindo, e ele vai aumentar a frequência cardíaca, Não, etc. é o contrário. O simpático age em fuga, e o parasimpático vai agir quando está dormindo, etc. Entendi. Agora entendi. É o contrário. Ok. Fiz confusão. Obrigada. Até na aula eu falo assim, eu vou explicar primeiro simpático, que é mais fácil de vocês entenderem. Porque, apesar do simpático não ser o tema da aula, que é a ação de dopamina, adrenalina, etc.,
Se eu explico o simpático, que todo mundo sabe o que faz, que todo mundo sabe o que a adrenalina faz, fica mais fácil você entender que o parasimpático é o contrário, tá? Então, a adrenalina... Faz mais sentido. Que a adrenalina, que é o que vocês vão ver semana que vem, ela ativa tudo. Luta, fuga, etc. E a acetilcolina, que é parasimpático, vai fazer o contrário. Eu sempre explico a adrenalina primeiro, porque é mais fácil de entender, porque todo mundo sabe, entendeu? Todo mundo aqui sabe o que a adrenalina faz. É um conhecimento geral. E muitas pessoas nunca nem ouviram falar da acetilcolina. Então fica mais fácil falar primeiro de uma coisa que não é o tema da aula, que vocês conhecem, para entender que a acetilcolina faz o contrário na maioria dos tecidos. Faz sentido? Entendi sim. Obrigada, professora. Tá, o que mais? Professora, eu não entendi muito bem por que em baixas concentrações a atropina causa bradicardia. Tá, vamos voltar lá. Isso aí é sempre um tema de discussão. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. O que acontece? Cara, eu tenho que fazer um desenho, porque na aula presencial eu desenhava isso no quadro. E aqui eu não tenho como desenhar, entendeu? Aí fica difícil de vocês me entenderem. Mas eu vou tentar fazer não sei, peraí, me olhem aqui na câmera. Da última vez eu fiz mímica e tal, eu tenho que fazer um esqueminha, porque eu desenhava e era mais fácil desenhando. Tem algumas coisas que vocês só entendem quando eu desenho, que vocês vão acompanhando o desenho. Então, olha para mim aqui. O que acontece? A atropina, tá? A acetilcolina, ela faz com que a gente tenha a diminuição da frequência cardíaca. A atropina é um antagonista, no geral, faz com que a gente aumente a frequência cardíaca, taquicardia. Por que quando eu uso uma dose baixa de atropina, em vez de eu ter ataque cardíaco, eu espero, eu tenho bradicardia, como a acetilcolina faz, tá? Então, digamos que eu tenho coração, né? Tenho coração. E o coração, ele é inervado, ele tem... Deixa eu pegar um papel aqui, que aí fica mais fácil de eu ilustrar para vocês. Ai, gente, loucura. Fazer desenhos. E o Jesus. O papel não tem nenhum papel. Esse aqui funciona. Bom, digamos que eu tenho um coração, tá? Um coração bem didático para vocês. Vou desenhar um coração maior, que esse aqui tá pequeno. E colorido, né? Que aí vocês enxergam também. Digamos que eu tenho um coração super didático, meu coração, vocês estão vendo? Então, esse coração, ele é inervado, tá? Ele tem, então tem um neurônio que vai inervar meu coração, correto? Assim. O meu coração, ele é cheio de receptores, principalmente receptores M2. Concordam comigo? A gente falou disso. Não sei se é o contrário, mas aqui a gente tem receptores do tipo M2, que são proteína G inibitória. Né? Então, quando eu ativo essa proteína G inibitória, o que eu tenho como resultado é a diminuição da frequência cardíaca. Então, é isso que acontece, por exemplo, quando a acetilcolina é liberada, ativa o meu receptor M2, eu diminuo a proteína G e isso faz com que eu tenha diminuição da frequência cardíaca, certo? O que acontece quando eu uso a atropina? Esse neurônio aqui, ele regula a liberação de acetilcolina. Tá? Então, eu tenho um neurônio aqui parasimpático que vai liberar acetilcolina nessa região, na fenda, né, onde eu tenho o estímulo da contração do coração, e essa acetilcolina vai se ligar nesse receptor M2. Então, aqui, nessa região, eu vou liberar várias acetilcolinas. Então, eu liberei a acetilcolina aqui, ela ligou o receptor M2 e eu tive a diminuição da frequência cardíaca. Neste neurônio, ele é regulado, tá, por meio de um outro neurônio parasimpático. Ele tem um monte de receptorzinho M1, tá aqui em cima. Então, esse neurônio tem um monte de receptores M1, tá? E ele vai regular a liberação da acetilcolina. Ok?
Então, o que acontece? Quando eu libero a atropina, em vez dela ativar primeiro esse receptor M2, bloquear primeiro esse receptor M2 e eu ter taquicardia, ele vai bloquear primeiro este receptor M1. Então, o que acontece? Eu perco essa regulação, porque quando esse receptor é ativado, eu diminuo a liberação de acetilcolina. O que acontece? Quando eu uso a atropina, em vez de eu bloquear aqui primeiro, eu vou bloquear primeiro aqui. Tá? E aí eu libero mais acetilcolina. A concentração de acetilcolina aumenta. E aí por isso eu vou ter essa resposta, bradicardia. Quando a concentração de atropina aumenta, eu vou bloquear tanto aqui quanto aqui. E aí quando eu bloqueio esses dois receptores, o que eu vou ter de predominância é o efeito da atropina. Então, primeiro, eu tenho bradicardia, diminuição da frequência cardíaca, porque eu perco o controle sobre a liberação de acetilcolina, tá? E aí a acetilcolina continua sendo liberada, então por isso eu vou ter bradicardia. Depois eu bloqueio os dois receptores, e aí eu tenho a predominância do efeito que a gente espera da atropina, tá? Que é o aumento da frequência cardíaca. Vocês conseguiram entender? Meu desenho foi ilustrativo, não sei se vocês estavam enxergando ao contrário, mas... Eu não entendi por que a acetilcolina continua sendo liberada. Ela não se liga no M1, eu não entendi muito bem. A parte do M2 eu entendi, quando ele é bloqueado e tal. Mas a do M1 eu me confundi. Por que ela continua sendo liberada? Esse neurônio, ele libera acetilcolina para ligar no coração. A acetilcolina que ativa esse receptor, ela sai de algum lugar, certo? Sim. Então, é um neurônio muscarínico que libera essa acetilcolina. Só que alguma outra coisa regula essa liberação. Eu tenho que ter um outro neurônio que estimula esse neurônio a liberar acetilcolina, certo? Porque alguma coisa gera um potencial de ação aqui. Concorda comigo? Então, esta alguma coisa é outro neurônio muscarínico que vai liberar acetilcolina nesta fenda, vai ativar esse receptor M1. Quando eu ativo esse receptor M1, tá, eu diminuo essa liberação. É o controle que eu tenho do meu coração, tá? Porque no fisiológico, a gente tem tanto a liberação de adrenalina quanto de acetilcolina. A predominância normalmente é de adrenalina. Então, essa liberação de acetilcolina, ela é regulada. Eu não libero acetilcolina assim durante o dia. Então, geralmente, esse neurônio aqui, ele é levemente inibido por meio da ativação desse receptor, tá? Então, no fisiológico, o que acontece? Que isso, gente? Foi a campanha criticada, desculpa, professora. Que susto. Eu achei que tinha alguém gritando, tipo o VTube ontem, tomando banho. Aí, o que acontece? Até perdi aqui. O que acontece? Então, a gente tem um neurônio superior a esse, que vai liberar acetilcolina, vai ativar esse M1. E ele dá uma certa inibida nesse receptor. Eu tenho, tipo, uma regulação dessa liberação de acetilcolina, tá? No fisiológico, normalmente. Eu libero acetilcolina, mas não libero muito, tá? Então, por isso que o nosso coração, se eu liberasse acetilcolina muito aqui, o nosso coração parava de funcionar, e eu não quero isso. Tá? Então, o que acontece? A gente tem uma liberação de acetilcolina que é regulada por esse receptor, né? Essa ativação desse M1. Quando eu bloqueio esse receptor, eu perco essa regulação, e aí eu vou liberar acetilcolina, que vai inibir o coração. Conseguiu entender? Aí o que bloqueia esse M1 é a atropina? É a atropina, porque ela é o antagonista. Exatamente. Ah, tá. Porque impede que o outro neurônio... Aí ele impede que a outra acetilcolina que foi liberada aqui na parte superior ative esse receptor. Ah, entendi. Agora foi. Fez sentido? A Patrícia tá achando graça. Pois é. Cara, eu tomei um susto. Eu falei, gente, que é isso? O que estão fazendo com a menina, coitada? Teve um grito aqui. Em minha defesa, achei graça do negócio da VTube, tá, professora? Não do seu filho. Tá. Mas não foi? Ela gritou igualzinho. Não, eu tomei um susto, eu tô de fone, aí eu achei que tinha sido na sua casa, inclusive. Não foi. E eu fiz uma cara, assim, né, tipo, vai ser ótimo, a gravação vai ficar linda esse momento. Vai ser maravilhoso. Mas, enfim, conseguiram entender? Ai, gente, essas coisas online são maravilhosas.
É bom que tá gravado. É ótimo. Dá até pra fazer um meme da professora. Não dei ideia, não, hein? Por favor. Ai, gente, que situação. Isso mesmo, Larissa. Exatamente. Basicamente, isso aí. Ai, senhor. Tá, vamos lá. O que mais que vocês querem perguntar? Dúvidas. Dúvidas, dúvidas. Vamos às dúvidas. Alguém falou que não conseguiu responder a questão 7. Eu nem lembro qual é a questão 7. Deixa eu abrir aqui. Olá, professora, fui eu que perguntei. Oi, lá. É a questão que tem uns gráficos. Eu não sei se é a imagem que não está muito boa, porque eu imprimi o ED. Então, eu não tá. consigo, Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu não consigo entender pela imagem dos gráficos. Essa questão é que tem um negócio do gato? Isso, da anestesia. Em outra turma eu tinha até tirado essa questão, porque ela dá uma certa... Essa aqui. Tá, eu vou projetar aqui, para ver se a gente consegue enxergar melhor. Que é uma imagem meio velha, assim. Tá na minha tela aqui, eu vou compartilhar com vocês. E a gente vê se vocês conseguem enxergar melhor. Se eu vou disponibilizar a gravação. Sim, senhora. Windows. Tá, essa aqui. Vocês devem estar me vendo agora. Passar. Estão vendo a figura? Alguém me responda, por favor. Vocês estão vendo a figura? Sim, eu estou. Agora sim. Obrigada. Então, aqui, o que acontece? Ó, vamos ler aqui o título, né? As figuras abaixo mostram duas experiências em que foram testados os efeitos hemodinâmicos de fármacos colinérgicos e antagonistas. A experiência da esquerda, que é essa aqui, mostra o efeito da aplicação de acetilcolina e da estimulação tetânica do nervo vago. Estimulação tetânica quando a gente estimula continuamente, tá? Na frequência cardíaca em um coração isolado de sapo. A da direita é a reprodução da experiência de Henry Dale, que escreveu o livro lá, o Dale, Henry Dale, em que os fármacos foram administrados por via intravenosa em um gato anestesiado, medindo sua pressão. E aí ele usou nicotina, acetilcolina e muscarina, que foram aplicadas sozinhas e repetidas após a administração de atropina, que ficou presente durante toda a segunda parte da experiência. E aí ele pede para explicar a diferença nos efeitos antes e depois da atropina, e para a gente se atentar às doses. Então, aqui a gente tem a estimulação, tá, do coração com acetilcolina. Então, quando eu uso, ó, aqui, letra A, potencial de membrana, tá, marcado na célula marca-passo. Aí ele estimula com acetilcolina. Então, a célula marca-passo, ela tem receptor nicotínico. Quando você ativa, tá, ela vai ter contração. Só que ele faz várias contrações contínuas. Então, o que acontece, o que representa a força da contração é a linha de base. Vocês estão vendo aqui que embaixo está caindo? A contração ela é maior, mas a linha de base vai caindo. Isso quer dizer que a força de contração é menor. Por quê? Quando você estimula o músculo continuamente, tá, o que acontece? Você começa a entrar em falência. Então, a força de contração vai diminuindo, tá? E aqui ele vai mostrando o potencial de membrana pela estimulação do nervo vago, tá? Então, quando você ativa, libera acetilcolina, você estimula o nervo vago, e aí você tem aqui o potencial de membrana, tá? Isso aqui é só a demonstração do potencial de membrana. Em relação à aplicação de substâncias, ela diz o que eu apliquei, então, lá no meu gato anestesiado, tá? Nicotina, acetilcolina e muscarina. Então, a acetilcolina vai ativar tanto receptores nicotínicos quanto muscarínicos. A muscarina vai ativar só receptor muscarínico. E a nicotina, só receptores nicotínicos. E aí ele fala aqui que é medindo a pressão arterial. Então, se eu ativo só receptor muscarínico, a pressão arterial, ela tende a cair. Tá vendo? Quando eu coloquei a substância, tá? Caiu a contração, depois ela foi subindo normalmente, você vai perdendo o efeito.
A mesma coisa com a acetilcolina, porque a predominância é do efeito muscarínico. Quando eu coloco nicotina, a nicotina ela estimula a contração muscular. Tá? Por quê? Porque ela ativa o receptor nicotínico. O receptor nicotínico está lá na placa motora e ele estimula a contração. Então, a pressão arterial aumenta. E se eu misturar tudo? Coloquei nicotina, tá? Coloquei atropina, administrei atropina. Bloqueei os receptores e depois eu coloquei os agonistas. Se eu coloquei atropina, a nicotina vai ter o mesmo efeito de antes? Vai ter o mesmíssimo efeito. Por quê? Porque a atropina, ela só bloqueia os receptores muscarínicos. Ela não bloqueia os receptores nicotínicos. Então, a nicotina vai continuar tendo o efeito dela. Se eu colocar acetilcolina, a acetilcolina vai ter efeito na pressão? Não. Por quê? Porque eu bloqueei o efeito da acetilcolina. Lembra que a muscarina inibe os receptores muscarínicos. E o efeito de aumento, de diminuição da pressão da acetilcolina é principalmente por efeito muscarínico. Então, se eu bloqueio os receptores muscarínicos, eu não vou ter esse efeito de diminuição da pressão que eu vi aqui. A mesma coisa com a muscarina. Aí, vamos lá. Aqui tinha 1 micrograma de acetilcolina e aqui 1 micrograma de muscarina. Aí, o que eu fiz? Aumentei a concentração de muscarina. Aí, vou ter uma leve queda. Tá? Por quê? Porque eu já estou tendo uma certa competição com a atropina. Mas a atropina, ele administrou, acho que 2 miligramas por quilo de atropina, ainda é mais potente que a muscarina, ainda inibe a muscarina. Quando eu coloco acetilcolina, eu tenho um aumento da pressão. Por quê? Porque os receptores muscarínicos estão inativados, mas eu consigo ainda ativar os nicotínicos. Eu coloquei uma dose muito maior de acetilcolina. E aí eu tenho a contração. Tá? Isso aqui mostra que eu tenho uma inibição competitiva, porque quando eu aumentei muito a dose do agonista, eu consegui ter um efeito. Tá? É só isso que mostra essa questão. Conseguiram entender? Sim, professora, eu acho que eu não estava conseguindo ver na figura, entender mesmo essas dosagens. Quando a gente começa a olhar, o negócio fica meio autoexplicativo, né? Você consegue ver a figura. Acho que a minha impressão não ficou muito boa, por isso teve coisas que eu vi aqui que não está aqui na minha impressão, na verdade. Apagado, né? Obrigada. Se não conseguiu entender? Não, é que perguntaram se a gente estava vendo seu cursor. Aí eu falei que não estava vendo. Ah, tá. Entendi, sim. Beleza. Mais alguma coisa, turma? Perguntas, dúvidas, não? Vocês entenderam tudo? Conseguiram compreender? Deu tudo certo? Eu tenho uma outra dúvida. Tipo assim, que a succinilcolina é um agonista nicotínico, não é? Isso. Que é o que a gente Mas eu chama não de bloqueador entendi. muscular, mas ela é um agonista nicotínico. Eu não entendi quando ela causa esse bloqueio de polarizante, ela acaba atuando como um antagonista? Não. O que acontece? A succinilcolina, ela vai... A gente tem os... Deixa eu abrir aqui também para vocês. Não sei se essa parte está aqui. Aqui só tem colher. Deixa eu abrir. Aqui mostrando com imagens, fica mais fácil. Bloqueadores neuromusculares. Eu achei até estranho que ninguém tinha perguntado nada disso. Sempre perguntam disso. Falei, gente, não é possível. Tá. Então, vamos lá. Bloqueadores neuromusculares. Eu tenho bloqueador, tá? Despolarizante e não despolarizante. Então, bloqueador despolarizante é aquele que vai ter a capacidade de despolarizar a célula. Ou seja, deixa eu fechar
aqui, que está aparecendo na minha tela. Vou poder apresentar. Um slide para vocês. Está aparecendo o slide aí para vocês? Ainda não. Tá. Ele deu uma travada aqui. Agora vai. Bom, então vamos lá. Bloqueador neuromuscular, eu posso ter o competitivo, tá? E o despolarizante, ok? Então, o que a succinilcolina vai fazer? Então, os competitivos, que são os não despolarizantes, eles não vão despolarizar a membrana celular. Enquanto a succinilcolina, ela vai fazer o seguinte. Então, o agente competitivo, o que ele vai fazer? Ele vai se ligar ao receptor nicotínico e vai bloquear o canal. Ponto. Acabou. No caso dos agentes despolarizantes, o negócio é mais complicado, tá? Por quê? Ela vai atuar como um agonista, inicialmente. Ela vai se ligar ao receptor, vai abrir esse receptor, tá? O receptor vai estar lá aberto, bonitão, vai estar passando, né, os íons, porque ele é um canal iônico, então eu abro, deixo passar o sódio. E aí, o que acontece? Quando você... Qual a diferença dele para um agonista normal, tá? Quando você liga ao receptor o agonista, ele tem uma ligação que não é muito duradoura. Ele liga e desliga, tá? Então, isso é um equilíbrio. Hora ele liga, hora ele desliga o receptor, o canal abre e fecha, tá? Continuamente. No caso do agente despolarizante, tá? O que acontece? Ele se liga, como a acetilcolina se liga ao receptor, abre o canal, como a acetilcolina abre o canal. Só que o tempo de ligação, ele é maior do que o da acetilcolina. Então, o que acontece? O receptor abre, você tem a abertura do canal, passa os íons, você despolariza a placa motora, ou seja, a membrana celular, ela é despolarizada. Você propaga um estímulo e tem uma contração muscular, como você teria quando você ativa o receptor nicotínico. Só que como essa ligação ao receptor ela é contínua, você continua tendo contração. O que eu falei para vocês? O que acontece quando você contrai continuamente o músculo? Ele entra em fadiga. Digamos que eu fui para academia e fiz uma série que a gente chama de série de fadiga muscular, né? Você fica ali repetindo continuamente a contração até não aguentar mais. É a mesma coisa que acontece com o receptor. Você está ativando ele até ele não aguentar mais. Então, uma bela hora, ele para, tá, de contrair, ele fecha sozinho, tá? Então, o que acontece? Você tem o bloqueio do canal. Ele tenta repolarizar novamente, ou seja, estou lá fazendo a série, repetindo 1 milhão de vezes. Uma bela hora eu vou tentar contrair, mas, cara, não vai. Então, é exatamente isso que acontece com o receptor, tá? Você vai ter o bloqueio do canal e ele se desensibiliza. É tipo assim, preciso descansar, não me aborreça, tá? Então, ele se bloqueia, ele é bloqueado e ele se desensibiliza. Então, se você não tem mais contração, você vai ter o quê? Paralisia. Então, isso vai gerar paralisia espástica, paralisia, tá? Então, o bloqueador neuromuscular vai gerar uma paralisia, por quê? Porque ele ativa tanto o receptor que num determinado momento você desativa. Então, inicialmente, por isso a gente chama de bloqueador neuromuscular despolarizante, tá? Porque no início ele despolariza, ele vai agir como um agonista, ok?